Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando na minha e na sua vida nessa manhã gloriosa. Meu nome é Cássio Edivar, quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Bom, em João capítulo 1, versículo 1 a seguir. Evangelista João, né? Pastor João, apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 também. Está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu me alegro em Deus, o meu Senhor, e em o Senhor Jesus, o meu Salvador. Deus criou todas as coisas. Deus, com a sua infinita misericórdia, olhou para o ser humano com olhar de bondade e de misericórdia. Após o homem ter pecado no jardim do Éden, Deus então prevaleceu ali um sacrifício perfeito, um sacrifício que Deus tinha preparado antes da fundação do mundo, para que todo homem, toda mulher que se achegasse a esse homem, a esse sacrifício perfeito, ao Senhor Jesus, ele adquirisse a salvação. Por meio do Senhor Jesus, as coisas aconteceram, as coisas existiram, pela vontade do Pai. A Bíblia é clara, a Bíblia nos relata que o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, desceu da sua glória, não desenfeitou a glória, pelo contrário, né? A glória de Deus permaneceu normal como era. Ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho veio a este mundo, né, para dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. O primeiro Adão, Paulo relata muito bem, ele teve a opção de pecar e não pecar. Deus preferia que o homem não pecasse, não desobedecesse às suas ordens, não abrisse legalidade na sua vida para que o diabo pudesse ter total autoridade sobre o mundo e sobre a sua vida. Quando o homem peca, o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, ali então abriu-se portas para que o diabo tivesse liberdade de atuar. E essa liberdade que o homem tem, essa liberdade de livre escolha, né, o livre-arbítrio, ela é feita na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos o livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós. Todos nós temos esse livre-arbítrio. E quando o primeiro Adão peca, então ali o homem ele passa a morrer, né? A morrer fisicamente e posteriormente também espiritualmente, que é a segunda morte que está lá no livro do Apocalipse. E o homem, a sua carne não envelheceria, né? O seu espírito sempre prevaleceria sobre a sua carne.
o primeiro Adão que Deus fez. Como ele pecou, deu legalidade para que a morte pudesse entrar no mundo. E é algo tão doloroso, tão difícil para o ser humano passar, suportar, é a perca de um ente querido. É a dor da morte, a dor da separação. Pois bem, queridos, então, olhando para esse ângulo e por esse texto e esse contexto, né, lá no Éden, o homem foi expulso do jardim do Éden e Deus colocou querubins, né, para guardar a entrada do jardim do Éden. E Deus deu uma nova chance, uma outra oportunidade para o homem pudesse se redimir dos seus pecados e alcançasse a salvação. E então ele envia o Senhor Jesus, né? Muitos homens foram enviados, mas todos pecaram, todos falharam. Adão, né? O primeiro Adão, Moisés, os outros demais, Isaac, Jacó e todos, né? Abraão, todos pecaram. E o Senhor Deus então chega à plenitude dos tempos para que o Senhor Jesus viesse a este mundo. Um detalhe, queridos, antes dele vir ao mundo, muitas lutas foram passadas, muitas guerras foram travadas, em especial guerras espirituais. Porque Deus separa uma nação, Deus separa um povo para que a semente justa, né, a semente santa, ela prevalecesse. E houve um combate muito grande na nossa história, no mundo odierno, no mundo passado, né, mundos que passaram, gerações que passaram para trás. E houve muitas batalhas, muitas lutas para que a vinda do Senhor Jesus se concretizasse. E lembramos lá no Egito, né, quando o povo de Deus estava cativo lá durante 430 anos, sobre as agarras de Faraó, né, sobre o chicote de Faraó. E Deus então tira aquele povo dali. E os irmãos lembram lá que teve um decreto do Faraó, endemoniado, né, que eles, pelos seus profetas lá, os seus sábios, eles falaram que ali iria nascer alguém que poderia, né, liderar aquele povo para poder rebeliar contra eles. Então era melhor que o rei fizesse um decreto que todas as crianças do sexo masculino que nascesse tinham que ser mortas. Olha que barbaridade, né? Por que isso? Porque eles já tinham a instrução do diabo, Satã, né, para poder eliminar o homem que pisaria a cabeça da serpente, que pisaria a cabeça do diabo. Então o diabo, meu irmão, ele sabe as coisas que vão acontecer, as coisas que estão acontecendo, e ele sabe que o tempo dele está se cumprindo, né? Está se acabando o tempo que Deus deu para ele. Então o que ele quer? Com as suas intenções malignas, ele quer exterminar toda a raça humana. Não é isso? Assim como ele usou lá antes do dilúvio, e Deus salvou aquele povo ali através da arca de Noé, salvando ali a família de Noé para preservar essa semente que no futuro geraria o Messias, né, o enviado. E Deus então, na sua sabedoria, guardou poderosamente essa semente. Os irmãos veem que houve muita luta, muita batalha para que essa semente, a semente do justo, prevalecesse e pudesse, através dessa semente, nascer o enviado, nascer o Messias. Meu irmão, não é fácil. A vida não é fácil, meu irmão. Você está achando que a vida é fácil aqui? Não, a vida é complicada. A vida tem muitas disputas, muitas dificuldades. Agora uma coisa, nós não precisamos usar de deslealdade com ninguém. Nós não precisamos querer passar por cima de ninguém. Com a nossa humildade, com a nossa fé no poderoso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos coloca onde Ele quer colocar. Mas tem que batalhar, tem que lutar. Porque para Ele vir a este mundo houve muitas batalhas, houve muitas lutas. Então chega o tempo da Maria, sua mãe, ser gerado lá no ventre dela. E olha, que foi gerado através do Espírito Santo, pelo poder de Deus sobre a vida da nossa irmã Maria, que era uma mulher justa, era uma mulher íntegra, né? E não foi através de uma relação sexual, mas foi através da geração do próprio Deus no ventre da nossa irmã Maria. Então o Senhor Jesus, assim como Adão foi gerado por Deus, o primeiro Adão, o primeiro homem, o Senhor Jesus também poderia optar por pecar, como o primeiro Adão pecou. Mas não, o Senhor Jesus veio em carne, em sangue, teve um corpo, e ele venceu o pecado,
venceu as dificuldades. Ele não pecou. Ele se fez pecador por nossa causa. Se fez pecador lá na cruz do Calvário, assumindo o meu e o seu lugar. Assumindo o nosso lugar de pecador. Então, meu irmão, como diz Isaías 53, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, estava sobre ele, na cruz do Calvário. Então, cumpriu-se ali a palavra que da semente da mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, o Senhor Jesus, lá no Monte Caveira, aonde foi sepultado ali a cabeça do Golias, né? Antigamente o gigante que Davi derrotou ele, que Davi o cortou a sua cabeça com a espada do próprio Golias. E segundo os historiadores, a cabeça de Golias foi depositada, foi enterrada ali no Monte Caveira, aonde o Senhor Jesus foi crucificado. E ali então o Senhor pisou a cabeça da serpente, porque Golias fazia parte dessa semente diabólica, né? Dessa semente dos gigantes ali, dos malignos, porque tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Então, meus queridos, é a altura tremendamente grande, né? Então, queridos, a palavra de Deus ela vem se cumprindo a cada instante. Nós estamos atravessando aí os dias atuais que nós estamos vivendo. São dias difíceis, dias de lockdowns, né? Dias de fechamento das coisas, dias de aprisionar as pessoas em casa, dias de desemprego, dias de dificuldades, mas dias também de alegria, dias também de certeza, porque quem serve o Senhor Jesus tem a sua segurança. Quem serve ao Deus Todo-Poderoso tem a proteção dele a cada instante aqui nessa terra. A cada instante, meu irmão, a cada minuto que você vive, que você vive aqui na terra, você tem a segurança do Deus Todo-Poderoso. Você tem a proteção da mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos vendo muitas percas, estamos vendo com os nossos olhos muitas dificuldades. E mais dificuldades ainda vai acontecer, meu irmão. Porque a palavra do Senhor ela tem que ser cumprida, ela vai cumprir. Queira eu ou você não. Vai cumprir. Está se cumprindo e vai se cumprir. Então, meu irmão, o que cabe a mim, cabe a você. Nós ouvimos a voz do Todo-Poderoso? Os judeus rejeitaram, a grande parte dos judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram a luz, rejeitaram a salvação. Mas nós, pela bondade de Deus, pela sua graça, favor imerecido, ouvimos a voz do Espírito Santo na nossa vida, no nosso espírito, dentro de nós. E um dia decidimos abraçar essa fé. E essa fé que uma vez nos foi dada, através do Verbo encarnado, do Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai, por intermédio dele, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Nós podemos achegarmos ao Pai. Temos as igrejas fechadas, mas a igreja do céu, as portas dos céus estão abertas para aqueles que confiam no Salvador, no Senhor Jesus. O caminho foi aberto, meu irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque Deus sabia que o homem não poderia abrir esse véu, não poderia rasgar esse véu, não poderia ter esse acesso a ele diretamente. Mas através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, ele nos abriu essa porta. Ele nos abriu as janelas dos céus. E através do seu sacrifício nós temos liberdade de falar com Deus Todo-Poderoso. Nós temos liberdade, meu irmão. Você aí na sua casa, eu não sei a hora que você vai assistir, vai ouvir esse áudio, esse vídeo, que vai estar no YouTube. Mas, meu irmão, você tem liberdade com Deus. Através do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, nós temos essa liberdade com o Pai Eterno, com o Senhor da Glória. E Ele nos amou, meu irmão. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único Filho de Deus, poderoso, maravilhoso, que se entregou por nós aqui nessa terra, lá em Jerusalém. Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele pagou por nós, com a sua vida, derramando o seu sangue inocente para nos redimir de todo o pecado, meu irmão, toda culpa, tá? O Senhor Jesus nos perdoa desde que acheguemos a Ele com o coração quebrantado, com o coração arrependido pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Para finalizar, meu irmão, o Senhor, nosso Deus, deu o melhor que Ele tinha da glória dEle para nós, para mim e para você. E eu e você, o que nós temos feito, o que nós temos dado para o nosso próximo? Nós temos dado o nosso melhor para Deus? Nós temos nos entregado para Deus como Ele merece, como Ele quer, como Ele exige de cada um de nós, não por força, não por violência, mas por livre e espontânea vontade, não por pressão de homens, de mulheres, mas pelo amor que Deus tem para conosco e o que nós podemos demonstrar, o nosso amor para com o Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal forma, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu e você, meu irmão, estamos fazendo aqui nessa terra? Qual o propósito que Deus nos enviou para essa terra? Ter essa experiência aqui com Deus, essa experiência num corpo carnal, porque nós somos espirituais. Temos um espírito dentro de nós que comanda esse corpo. O que nós estamos fazendo aqui, meu irmão? Para nós meditar, para nós pensar a nossa vida, o nosso proceder aqui nessa terra. Os dias que Deus nos concede, as horas que nós vivemos aqui nessa terra. O que nós temos feito para o Senhor nosso Deus? Então, meu irmão, ame o seu irmão, ame o seu próximo. Ceda um pouco da sua vida para alguém. Se entregue ao Deus Todo-Poderoso. Arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. Confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Então, meu irmão, é era de arrependimento, é era de consertarmos os nossos altares. Levantar os nossos altares. Se você está parado, cabisbaixo, triste, abatido, decepcionado, olha para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, meu irmão. Olha para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para Ele, meu irmão. Olha para Ele, minha irmã. Levanta do seu lugar nessa hora. Levanta, meu irmão. Levanta, resplandeça a luz que Deus já brilhou na sua vida. Não se entregue, não se entregue à derrota, ao desespero. Não, mas se alegre no Senhor, o nosso Salvador. Se alegre em Deus, meu irmão. Levanta a sua cabeça, não desespere. Confia no Senhor. Ele tem uma porta, Ele tem um escape para você. A maior porta, repito para você, o Senhor nosso Deus já abriu para mim e para você, para todos nós. A maior porta, que é a porta da salvação. A porta da graça. E se Ele, meu irmão, abriu, se Ele não, Ele abriu essa porta da salvação, uma porta de emprego, uma porta de algo que você está esperando da parte de Deus, não pode ser aberto? Pode sim. Pode, porque Ele é poderoso. Ele é Senhor das nossas vidas. Então, meu irmão, que você medite nessa palavra, nessa manhã. Busque ao Senhor nosso Deus. Ore ao Senhor. Louve a Ele em meio à pandemia, em meio à lockdown. Mas agradeça a Deus, meu irmão, por você estar vivo hoje. Por você estar respirando esse ar perfeito, maravilhoso que o Senhor nosso Deus nos concede. Ou seja, a própria vida. Que você tenha um excelente dia, um excelente restante aí de semana, né? Que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém.